Bom dia a todos, graça e paz a todos. Vamos estar encerrando aí a nossa EBD nessa manhã. Vemos aí momentos extremamente edificantes, né? Eu pude passar um pouquinho em cada sala, ver os assuntos que estavam sendo debatidos. E louvado seja Deus pelos professores, né? Que estão sempre aí se preparando para trazer um ensino de qualidade e com profundidade acerca dos temas bíblicos, né? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. E os irmãos que vivem na escola bíblica dominical permaneçam firmes nesse propósito, irmãos. Olha só como nós temos poucas pessoas em relação ao que nós já tivemos antes. Então nós precisamos perseverar, né? Perseverar firmes em buscar o conhecimento da palavra, em buscar o entendimento sobre aquilo que Deus quer revelar ao nosso coração, para que nós possamos conduzir a nossa vida da melhor maneira possível nesse mundo e assim fazermos a vontade de Deus. Eu gosto muito desse texto, lá em Romanos 12, que diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aleluia. Ou seja, esse texto deságua aí, né? O resultado final é experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para a gente chegar lá, é um caminho, é um processo, né? A gente tem que renovar a nossa mente. A gente tem que renovar a nossa mente. A gente não pode se conformar com o mundo. A gente tem que buscar a Deus através do culto racional. É um culto com entendimento, entender o que Deus quer, entender o que a palavra de Deus nos diz, as verdades espirituais, os princípios, os propósitos da palavra, os ideais, os valores que Deus quer colocar no nosso coração. E isso não vem se nós não buscarmos através do culto racional, do culto com entendimento, né? E nós precisamos hoje, irmãos, levarmos a sério, mas muito a sério, a oportunidade que nós temos de aprender de Deus na sua palavra. Tem um texto que me chama a atenção na Bíblia, está lá num livro de um dos profetas menores, que diz que chegará um tempo em que buscarão a palavra de Deus, andarão de mar a mar e não a encontrarão. Porque vai chegar um tempo em que talvez a palavra de Deus não esteja mais acessível como ela está acessível hoje a cada um de nós. E nós precisamos valorizar esse momento. Nós temos a condição de abrir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus em nossos corações. E se a palavra de Deus não conduzir a sua vida, o que vai conduzir a sua vida? As ideologias do mundo, as filosofias do mundo, as tendências do mundo, que quer queira, quer não, elas influenciam a maneira de viver de cada ser humano. E você não é diferente, porque você está na sociedade, você faz parte de uma sociedade, você faz parte do mundo. E se você não tiver um norte que vem da palavra de Deus, outras situações guiarão a sua vida. Então nós precisamos nos encher da palavra, porque ela contém a verdade de Deus, ela é a verdade de Deus que guia a nossa vida em direção ao céu. O propósito de Deus é nos levar para o céu, e para chegar lá nós precisamos da verdade de Deus conduzindo o nosso coração, firmando o nosso pé naquilo que é verdadeiro. Nós estamos vivendo um tempo em que a cultura do mundo ela está cada vez mais ofensiva a tudo aquilo que está relacionado a Deus e principalmente a palavra de Deus. Karl Barth, um teólogo suíço, ele disse assim: a cultura do mundo ela é extremamente ofensiva e contrária à cultura da palavra de Deus. Aquele que segue a cultura do mundo inevitavelmente estará indo contra a cultura da palavra, e quem segue a cultura da palavra inevitavelmente estará indo contra a cultura do mundo. Em qual cultura você está vivendo? Você está vivendo dentro da cultura que vai contra o mundo, ou você está vivendo dentro da cultura que vai contra a palavra de Deus? Irmãos, a questão do mundo hoje é muito séria, porque hoje a verdade ela tem sido relativizada. Antigamente se entendia que a verdade bíblica ela era a verdade.
Fazer missões, fazer evangelismo era o ato de você levar a verdade às pessoas, e isso era extremamente valorizado. Hoje em dia, por causa da cultura mundana, né, que nos cerca, você hoje viver a verdade do Evangelho, para muitos, é simplesmente você viver algo de acordo com o seu gosto pessoal. E quando você leva o Evangelho de Jesus a alguém, você está querendo impor a sua preferência pessoal e seus preconceitos culturais, e isso é ofensivo e errado na visão do mundo. Então, ou seja, pregar o Evangelho, presta atenção no que eu estou dizendo, pregar o Evangelho daqui a alguns dias pode ser até que seja vetado, né, politicamente, porque a visão do mundo está cada dia mais crescendo na mente e no coração das pessoas. Apostatar da fé é desviar as pessoas da verdade e tirar delas o compromisso de viver a verdade. E hoje em dia apostatar da fé está muito mais fácil do que já foi em tempos anteriores, porque hoje as pessoas não estão aprendendo de Jesus. As pessoas não estão aprendendo sobre quem é Cristo, sobre a sua obra salvadora, sobre o significado da sua morte na cruz, sobre o que o sangue de Jesus representa como o pagamento que Deus fez pelos pecados da humanidade. Hoje em dia essa verdade ela não está sendo ensinada, ela não está sendo proclamada. O coração de muitas crianças está fechado para essa verdade, porque não estão tendo acesso a essa verdade. Então nós temos uma sociedade que está crescendo ignorante em relação ao conhecimento da verdade. Então isso se torna mais fácil para que a verdade seja rejeitada. Então cabe a nós sermos firmes. Nós temos que brigar no sentido de lutar e vencer a nós mesmos, no sentido de estarmos sempre firmes, buscando o conhecimento da verdade, para poder plantar a verdade na vida de outras pessoas, a boa semente, né? Então hoje foi falado aqui numa sala de maturidade cristã, que a palavra de Deus é a boa semente, e ela precisa ser plantada nos solos, né, para que ela possa germinar e produzir os frutos devidos. Então, queridos, cabe a nós levar a boa semente. Precisamos ser semeadores da palavra nesse mundo. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento? Pai querido, obrigado por esta manhã, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por tudo que foi ensinado, ó Deus, a cada um de nós. Possamos colocar em prática aquilo que o Senhor, ó Deus, tem plantado em nosso coração. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Tem um cântico que eu gosto muito que diz assim: eu quero ser como criança. O Senhor Jesus mesmo diz que nós devemos ser como crianças em relação aos nossos sentimentos, em relação à malícia. Nós temos que ser crianças no nosso coração, mas adultos no nosso entendimento. Ou seja, quando se trata de sermos maliciosos, de usarmos de engano, né, de deixarmos os sentimentos da carne dominar o nosso coração, nós temos que ser como crianças. Não podemos permitir que isso domine a nossa vida. Mas em relação ao viver, nós temos que ser adultos, maduros, né? Então que você possa nessa manhã declarar ao Senhor que você quer ser como uma criança.